Gênesis capítulo 50, abram comigo, vamos ficar de pé, se a gente fazer uma leitura rápida aqui. Como essa é uma mensagem em 2 capítulos, pessoal que gosta de novela, essa não demora muito, só tem 2 capítulos. Capítulo 50 de Gênesis. Aqui é o final da história. Nós vamos ler o episódio final e na próxima semana a gente vai mergulhar mais nas entranhas desse texto. E hoje nós vamos começar lá do capítulo 37, pensando alguns versículos e mostrando um pouco dessas marcas que foram deixadas na vida de José. Mas olha o final da história. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram. É o caso de José, verso 15, capítulo 50, verso 15. Estão comigo? Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram. É o caso de José nos perseguir e nos retribuir, certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. E respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Senhor, que o exemplo da vida do teu servo José, seja no início, no meio, no final da história, seja, Senhor, um alento, um consolo, para cada pessoa aqui, que de uma forma ou de outra, tem trazido consigo as marcas do passado. Às vezes a incapacidade até, Senhor, de perdoar, de esquecer, ou de mudar comportamentos que foram reflexos das dores, das lutas, das tribulações, das incompreensões, das frustrações do passado. Vem, Senhor, nesses dias em que meditamos nessa palavra, cura-nos, Senhor, limpa-nos, Senhor, reveste-nos, Senhor, com o teu amor sem fim. Que aquilo que de verdade o Senhor derramou no coração de José, seja derramado no nosso coração também. E permita-nos, Senhor, caminhar com Ele, na angústia, na luta, na dor, para que haja uma identidade também, Senhor, daquilo que nós temos sofrido, para que na restauração a glória seja dada ao teu nome, só ao teu nome. Pedimos isso, Senhor, para os que estão aqui nesse lugar, na tendinha, na internet, para a glória de Jesus e em nome dele. Amém. Podem sentar. Aproveitem também para orar pela minha sogra amada, Dona Palmira, muitos de vocês conhecem, ela está na UTI agora, e Heloísa está lá com ela, e nós estamos orando para que o Senhor faça e cumpra a vontade dEle, certo? Vamos orar por aquela que orou por muitos de nós, né? Irmãos, a nossa caminhada nessa vida, e talvez o intuito dessa história de José, é levar você a olhar um pouco para a caminhada
da sua vida até aqui e talvez aquilo que o espera ainda no futuro. A nossa caminhada aqui nessa vida poderia ser comparada a um grande quebra-cabeças. Aqueles que você tem as pecinhas e se você o pega desmontado, é um sufoco. Se forem mais de 1000 peças, 5000 peças, 10.000 peças, você passa horas e horas e horas tentando montar aquele quebra-cabeça. A nossa caminhada nessa vida poderia ser comparado também a um grande quebra-cabeças. O Criador, cujo nome é Alfa e Ômega, princípio e fim de todas as coisas, aquele que é, que era e que há de vir, foi Ele quem traçou os planos, foi Ele que fez a paisagem do quebra-cabeças, foi Ele que desenhou como a minha vida e a sua vida seria. Ele tem o quadro todo e Ele nos inseriu nesta vida sem que tivéssemos controle do tempo. Você não controla o tempo. Já passou. Já passou. O que passou, passou. Não podemos congelar o tempo. Não podemos voltar atrás. Vivemos o hoje, planejamos o amanhã, mas nunca teremos certeza do que acontecerá no minuto seguinte. Quanto mais nos anos por vir. Fazemos parte, todos nós, desse cenário divino. Paulo diz em Efésios 2:10 que nós somos um poema divino. Somos obra de um grande tapeceiro, como canta o Estênio. E nem sempre nós compreendemos o que se passa nos momentos de dor, de frustração. Nem sempre nós entendemos direito o que está acontecendo conosco. Sempre na tentativa de descobrir o porquê, ou os porquês. Porquê, Senhor, das marcas que eu carrego comigo, muitas das quais eu nem tive consciência delas. Senhor, porquê das lutas, das frustrações do presente. E nessa tentativa de achar o porquê, a gente perde a perspectiva do futuro e não compreendemos o plano maior de Deus. E assim, bate um desespero, a gente questiona até a bondade de Deus. E talvez a pergunta é, você já se viu assim? Sem compreender direito o que é que está acontecendo? Ou por que que isso está acontecendo? Você já se perguntou por que isso, logo agora? Qual o sentido das lutas? Eu quero fazer 2 afirmações aqui, para a gente começar a nossa jornada. Primeiro, a afirmação do compromisso divino. A nossa cosmovisão, a nossa visão do universo, a nossa visão do mundo inclui um Criador, que fez todas as coisas com propósito. Então olha o compromisso dele, para você lembrar à medida que caminha, à medida que olha para o passado, à medida que encara o presente. Olha o que ele diz em Apocalipse 1:8, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, significa que eu sou a primeira e a última letra. Tudo que acontece entre a primeira e a última está sob o meu controle. Eu tenho a primeira palavra e a última palavra. Eu sou o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha o que ele diz em Jeremias 20:11. Ele diz, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, que são pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Está aí, ó.
Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. O Todo-Poderoso, aquele que é o alfa e o ômega, que conhece o princípio e o fim de cada luta, de cada barreira, de cada dia, de cada problema, de cada frustração, de cada abandono, de cada marca. Ele diz, eu sei. E eu tenho para você pensamentos de paz. Romanos 8, 28, texto clássico. Todo crente devia memorizar, mas mais do que isso, deveria acreditar nisso todo o tempo. Sabemos que todas as coisas, todas, contribuem juntamente. E ali todas as coisas não são só as coisas boas, mas as coisas que doem, as coisas que machucam também, de uma forma ou de outra. Diz o texto, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Paulo deixa uma palavra também que é um estímulo tremendo para mim, todo o tempo. E deve ser para você também. Filipenses 1, 6. Tendo por certo isso mesmo, aquele que começou boa obra em vós, há de aperfeiçoá-la. A palavra aí, aperfeiçoar, ele há de terminar, ele há de completar. Deus não terminou ainda. E quando você passa ou passou pelo sufoco, era difícil acreditar que aquilo pudesse redundar em bem. Mas Deus está trabalhando, certo? Primeira visão, o compromisso de Deus para comigo, para com você. Segunda coisa que eu quero fazer, hoje e no próximo domingo, eu quero convidá-lo a uma visão panorâmica sobre a vida de um homem que viveu 110 anos. 110 anos. Nascido como um filho amado, traído e jogado literalmente no fundo de um poço, depois vendido para uma caravana de midianitas, ismaelitas, em direção ao Egito, foi vendido a um oficial, passou por um tremendo sufoco, foi preso e no final de tudo, capítulo 50, vocês leram comigo qual foi o fim da história de José. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus filhos de Maquir, filho de Manassés. Então agora abram comigo em Gênesis capítulo 37. E aí nós vamos caminhar alguns versículos. Se você ficar esperto aí, você consegue me acompanhar. Se não, basta ouvir bem e atentamente. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seus pais, ou de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seu irmão, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias a seu pai. José era jovem, pastoreava os rebanhos de seus irmãos, o rebanho do seu pai, com os seus irmãos, só 17 anos. E ele era incumbido pelo pai de observar o que acontecia com os seus irmãos, a fim de trazer boas notícias ou principalmente as más notícias. Verso 14 diz, traga-me notícias. Dos versículos 3 a 5, o texto revela que José era amado de seu pai, porque ele era o filho da velhice. Olha aí o verso 3, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. José era amado de seu pai, por ter sido um filho temporão, mais novinho. E o pai fez para ele algo especial, uma túnica bonita.
Só que ao invés de ser amado pelos seus irmãos como caçulinha, os irmãos passaram a alimentarem uma inveja tremenda de José. Aqui, ele tinha uma túnica diferenciada, mas era odiado pelos seus irmãos por conta do amor especial do pai, verso 4. E também José recebeu de Deus um dom, ele sonhava muito. E depois começou a dar a interpretação de alguns sonhos. E os irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. A partir do verso 6 até o verso 11, José começa a ter alguns sonhos que são proféticos, mas ao mesmo tempo sonhos abusados no meio dos seus irmãos. Ele sonha, por exemplo, que eles estavam numa lavoura de trigo, e José então tinha um feixe de trigo, junta aquele trigo bonito e faz um feixe. E o sonho dizia que os feixes dos irmãos se inclinavam ao seu feixe de trigo. Ou seja, aquilo que os irmãos pegaram acabavam se inclinando para o feixe de José. E quando ele começou a compartilhar isso com seus irmãos, eles disseram: que história é essa? O que você está querendo dizer com isso, seu pirralho? Seu menino. Depois ele fala do sol, da lua e 11 estrelas que se inclinavam perante José. Gente, a história está só começando. E José teve sonho e começou a profetizar o que aconteceria lá na frente. O sol, o pai, a lua, a mãe, as 11 estrelas, os irmãos, um dia se inclinando perante aquela criança, perante aquele menino. Mais ódio. Odiado ainda mais pelos irmãos e agora também repreendido pelo próprio pai. Que isso, menino? Aí os versículos 12 a 36, não vamos ler todo, mas José vai ao encontro dos irmãos em Siquém, não os encontra lá, de repente José é orientado a ir até Dotã, e chegando lá eles encontram os seus irmãos. E no versículo 17, aliás, verso 18, quando os irmãos percebem que ele está longe do pai, longe de casa, os irmãos têm um plano para o matar. Ou seja, ele começa a ser perseguido por ser amado do pai, por ter nascido como filho temporão, por ter recebido de Deus um dom, por ter profetizado algo que ninguém entendeu direito. Ele passou a ser tão odiado que os irmãos agora intentam matá-lo. A inveja da sua capacidade de sonhar, José passou a ser estigmatizado como sonhador de sonhos, tipo uma palavra pejorativa. E aí, Rúben intercede por José, e José finalmente é lançado na cova, no verso 22. Jogaram ele no poço. Ao invés de matar, joga ele aí no poço. E na hora do almoço, Judá, um dos seus irmãos, intercede por José para que ele seja vendido para os ismaelitas. Vamos vendê-lo para que ele vá para longe daqui. Já que vocês o odeiam, vamos mandar para longe daqui. E ele foi vendido por 20 moedas de prata. E estes o levaram para o Egito. Rúben volta, procura José no poço. Aquele que tinha dito: joga no poço, só isso, não mate não. Quando ele volta no poço, José não está mais lá. Ele entra em desespero. Não encontra, e os seus irmãos simulam a morte de José, pegando a sua túnica, borrifando com sangue de animal. E agora o seu irmão leva a túnica até o seu pai vê aquela túnica, é de José, tem marcas de sangue, e eles choram e lamentam profundamente a morte do seu filho. Há luto na casa, tudo maquinado pelos seus irmãos que o odiavam. José é vendido pelos ismaelitas a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda egípcia. Quais são as implicações do que a gente viu até aqui?
desprezado pelo dom dado por Deus, rejeitado pelos seus próprios irmãos, sujeito à morte por pura inveja do amor do Pai e do dom de Deus, levado para longe de seu pai, da sua casa, dos seus amigos, do seu ambiente de trabalho, marcas, marcas, marcas. E a pergunta agora é assim: quantos de nós, quantos de vocês carregam marcas da rejeição desde o ventre? Rejeitado pela mãe, rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos. Quantos? Quantos carregam marcas da competição dos irmãos, dos amigos, do menosprezo pelo nosso jeito de ser, a nossa habilidade? Nesta hora nos sentimos uma peça sem nexo no tabuleiro e no quebra-cabeças da vida. Perdemos o referencial. Se sou amado, obediente, procuro fazer o que é certo, por que tanto desastre? Por que, Senhor? Veja onde os meus amigos, parentes e inimigos me puseram. Como sempre, Romanos 8:28 parece não funcionar agora. O livramento parece não acontecer como esperávamos, e logo temos pena de nós mesmos, autocomiseração, damos uma de coitado pelas marcas e pela rejeição real, mas ainda começamos a duvidar da bondade de Deus imediatamente. E Romanos 8:28 parece não funcionar, porque nós não conseguimos enxergar além do momento de dor e de luta. Quantos de vocês têm essa marca? Quantos de vocês se lembram de um momento na vida em que isso ocorreu e aconteceu? A rejeição que deixou marcas profundas na sua vida. Quantos de vocês carregam ainda hoje comportamentos que são frutos daquelas marcas? Quando a gente fala sobre essa questão do homossexualismo, da preferência por pessoas do mesmo sexo, a gente conversa com as pessoas assim. Eu tenho amigos, irmãos amados que lutam com isso, pessoas que eu conheço, e ao conversar, ao aprofundar, a gente começa a notar, sempre lá atrás teve uma marca profunda. Procure. Um abuso, uma frustração com o sexo oposto em algum momento da história, que faz o indivíduo ter um comportamento tão bizarro em busca de uma identidade com alguém do mesmo sexo, que possa pelo menos compreender a afetividade emocional, muito mais forte do que a afetividade ou a busca por relação sexual. Tudo começa assim. Marcas que fazem você ser o que é, fazer o que faz, viver da forma que vive, com frustrações tais, que às vezes não compreende direito qual o seu papel nesse quebra-cabeças. Capítulo 39, versículos 1-6, José acabou indo com Potifar, oficial de Faraó. José foi próspero na casa de Potifar, o Senhor que o comprou. O Senhor estava com José, ele passou a administrar as coisas pertencentes a Potifar. O seu dom de administração começou a funcionar na casa de Potifar. Potifar percebeu que o Senhor estava com ele. Verso 39, aliás, capítulo 39, verso 3, dê uma olhada comigo lá. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Mas o verso 3 é importante, gente, preste atenção. Apesar do sufoco, apesar da calúnia, apesar do sofrimento, apesar de tudo, não somente o Senhor estava com José, José tinha consciência da presença de Deus na sua vida, todo o tempo. A ponto do Potifar, o seu novo senhor, reconhecer que Deus estava com ele. Porque tudo em que José colocava a mão prosperava, dava certo.
Ora, não deu certo ele ficar em casa, ele ser amado pelos irmãos, ele já estava sofrendo, mas mesmo longe de casa, mesmo no que poderia ser um presídio, um exílio, mesmo longe de tudo, mesmo carregando as marcas da rejeição, ele não perdeu a perspectiva do Deus que poderia ajudá-lo onde ele estava, a prosperar e a crescer ali, ser alguém, construir alguma coisa. Muito interessante. José não tinha escolha quanto ao trabalho, mas tinha escolha quanto à sua atitude. Ele não tinha escolha quanto ao lugar em que ele foi colocado ali. Ele nem pediu para voltar, não foi oração de José dizendo, me leva de volta. Ele não tinha escolha da situação, do lugar, do momento, da rejeição, como você não teve escolha nas coisas que lhe fizeram, nas coisas que aconteceram com você. Mas tem uma coisa que você de verdade pode escolher, é ter uma atitude correta onde você estiver. Foi assim que José agiu. Ele foi ao trabalho, com atitude de esmero, eficiência, fidelidade, dependência do Senhor. Longe de casa, longe do seu ambiente de trabalho, José não mudou a sua atitude, o seu empenho, o seu compromisso em fazer o que era certo, só isso. Vocês me matam, mas eu vou continuar fazendo o que é certo diante do meu Deus. Vocês podem me mandar para longe, me desprezarem, vocês podem fazer o que quiserem, mas vocês não podem tirar do meu coração a minha atitude de compromisso em fazer o melhor para o meu Deus, onde quer que eu esteja. E aqui vem o desafio, qualquer que tenha sido ou esteja sendo a sua responsabilidade, seja fiel, lembre-se de que o Senhor está nessa com você, seja na prisão, seja no lugar mais difícil, mais complicado, mais menosprezado pelos homens, cumpra o seu papel diante do Senhor. Versículo 7 a 18, José foi aí, mais uma vez tentado. A mulher do seu patrão o tenta e o convida, o assedia para um momento de sexo. Deita-te comigo. Ainda no capítulo 39, deita-te comigo. Gente, presta atenção, José estava longe da casa do pai, longe dos seus irmãos, longe da sua nação, ele tinha tudo, para talvez como esses casos que nós temos aí, de crimes passionais, ou de coisas engendradas para matar o marido, com uma mulher que de repente trai, com um funcionário, com um segurança, seja o que for, a gente tem visto alguns desses casos aí na mídia. José tinha a oportunidade agora de mancomunar algo contra Potifar, e talvez ele, pela sua habilidade, seria o próximo, aquele que talvez assumiria o comando daquela casa, daquele lugar. A mulher vem e diz, deita-te comigo. José estava fora de casa, longe do pai, longe dos irmãos, longe do lugar de adoração, ambiente favorável para a queda, para o comprometimento. Já que eu estou numa pior, já que eu estou arrebentado, já que eu caí, já que eu me arrebentei, já que eu fui preterido, agora é a hora que o diabo vem e diz, o que custa você descer mais um degrau? Você sabe que é assim que acontece. Quando você começa a se afastar do centro da vontade de Deus, do meio da comunhão, para longe do PG, para longe da comunhão dos irmãos, para longe da centralidade da palavra de Deus, da vida de oração, ora amigo, o diabo encosta em você e diz, só mais um degrau abaixo, não custa nada, você já caiu até aqui, cara. Você já melou tudo, você já arrebentou tudo, você já quebrou tudo, o que custa quebrar mais um pouquinho? Desce mais um pouco. É isso que o diabo fez lá na casa de Potifar. Deita-te comigo, José. A mulher deveria ser atraente. A mulher de Potifar usou sua palavra. Na verdade, ele foi caluniado. A mulher inverteu. Quando José sai correndo nu, deixa sua roupa e foge, porque ele disse que não faria tal coisa perante o seu Deus e pelo seu Deus, mostrando mais uma vez a integridade no fundo do poço, longe de tudo e de todos. José não perdeu a sua conexão com o alfa, o ômega, o todo-poderoso, porque mesmo sofrendo ali,
ele ainda cria que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amam a Deus, ele ainda cria que o Senhor era capaz de o resgatar, ele não pediu o livramento do sofrimento, mas simplesmente queria ser fiel aos valores e os princípios, não porque tudo estava dando certo, mas até porque tudo estava dando errado. A nossa lógica romana, o nosso cristianismo, que é quase um jogo, nos leva todo o tempo a pensar que tudo que dá certo é de Deus, tudo que dá errado é do diabo. Se dá certo, vamos que é de Deus. Nem sempre, amados. Eu só vou servir a Deus se tudo estiver bem, eu só vou me alegrar em Ti, Senhor, se tudo estiver bem, e se tudo der errado, eu pararei de louvar. Se tudo der errado, eu vou parar de adorar a Deus, de seguir a Deus, de vir à casa de Deus, de estar no meio do povo de Deus, só porque as coisas estão dando errado. José sabia que ele estava fora do seu lar, fora da sua casa e no exílio, mas ele se manteve puro e fiel diante do Senhor, porque ele sabia que Deus estava ali com ele. Não vale a pena descer mais um degrau só porque o diabo quer. Ele fugiu. E o que a mulher fez? Caluniou. Ao invés de confessar o assédio, ela disse: ele estava tentando me assediar. Sabe o que aconteceu? Por ter se negado a comprometer o seu valor e o seu princípio moral, José foi parar na cadeia. Caramba, só dá errado para esse cara. José resistiu, recusou, fugiu, saiu para fora, foi caluniado. A mulher de Potifar usou sua palavra como se fosse a de José: veio a mim para deitar-se comigo. Astuta, caluniosa, mentirosa, insinuadora, transformou o réu em vítima. Amados, nós temos vivido momentos de oportuno cenário de pecado. É fácil errar, como jovem, como adolescente. É fácil manter um compromisso falso com Jesus e continuar pecando. É falso ser uma espécie de dupla personalidade, homem de ânimo dobre, de professar Jesus e ao mesmo tempo ir curtindo o pecado e entrando e caindo e caindo e caindo e caindo cada vez mais. Olha o exemplo de José. Deus está vivo, Ele julga. Não se comprometa. Temos vivido momentos de oportuno cenário de pecado. Qual a sua história? Me diga, qual é a sua história? Davi disse no Salmo 32, enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos envelheceram. José teria permanecido no cargo, seu futuro estaria garantido, quem sabe com a morte de Potifar, mas Deus teria reprovado a atitude de José e punido a sua descendência com as consequências do pecado. Êxodo 20, verso 5, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a quarta geração daqueles que me odeiam. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Deus vai pegar, não tem jeito. Ele é alfa, ômega, Ele é todo poderoso, onisciente, onipresente. Quantas vezes fizemos o que era mal aos olhos de Deus só para nos livrar ou para livrar a nossa pele? Hora de confessar, não é não? Hora de dizer: Senhor, olha o que eu tenho feito. Olha onde eu tenho ido. É hora de voltar. Se José conhecesse o desfecho da história, talvez fosse tentado a justificar o adultério em prol da libertação, mas ele não cedeu. No capítulo 39, mesmo andando com Deus e fazendo o que é reto, José foi parar na cadeia, injustamente. José perdeu os privilégios, perdeu as ferramentas de poder, perdeu a possibilidade de produzir, de ser livre, mas ele não perdeu a atitude de servo. Mesmo na cadeia, ele passou a servir o carcereiro. Verso 23 diz que o Senhor estava com ele, no capítulo 39, e tudo quanto fazia, o Senhor o fazia prosperar. Mas por que Deus não tira ele da cadeia? Por que Deus não elimina Potifar? Amados, porque Deus conhece a história toda, e o que Ele mais quer é provar o seu coração,
é saber até onde você de verdade está disposto a ser fiel ao Senhor, em toda e qualquer situação. Pense nisso. Traumas, assédio, calúnia, prisão injusta, casa, cisterna, casa do amigo, prisão, marcas de sofrimento que poderiam ter levado José a desistir e até revoltar-se contra Deus. Muitos de nós somos o que somos por medo, por termos sofrido, por termos caído, por termos pecado contra Deus e ficamos com medo de voltar atrás. Contra pessoas e contra o próximo nós temos pecado e temos medo de retornar. Muitos não se conformam com o rebaixamento, a circunstância adversa, e logo vão se comprometendo. A provação e a tentação, como se Deus não estivesse por perto e no controle de tudo. Muitos despencam para a revolta, a frustração, a compensação, a busca de reconhecimento, a amargura, a competição. É hora de refletir e avaliar a condução divina em tudo isso. Deus ainda está no controle. Volta, cara. Para com isso. No capítulo 40, José, mesmo preso, se mostra sensível às necessidades dos outros. Ele olhou para eles e viu que estavam perturbados e perguntou: por que vocês estão tristes? E aqueles homens presos com ele acabaram revelando o problema. José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Versículos 9 a 22, José relembra a sua história. Ele diz: olha, eu fui roubado da terra dos hebreus, tão pouco aqui, nada tenho feito para que me pusessem nessa cova. José fala do passado dele sem trauma, sem medo, sem problema. Ele diz: olha o que fizeram comigo, foi assim, foi assim, foi assim, eu nem sei por que eu estou aqui. Nesta hora, a eventual confiança no outro traz frustração e desânimo, pois ao final, cada um pensa em si mesmo e não no outro. José é esquecido pelo copeiro Mor, que acaba revelando o seu sonho, e ele foi reconduzido à sua condição de copeiro de Faraó, no verso 23. E vamos terminar com o capítulo 41, rapidinho. Versículos 1 a 8. Faraó sonha com as vacas magras engolindo as gordas e as espigas miúdas engolindo as grandes. 7 anos de fartura, 7 anos de seca. Faraó sabe que tem um indivíduo lá na cadeia, porque o copeiro disse que é capaz de interpretar sonhos. Faraó chama, conta o sonho. Ninguém poderia adivinhar, ninguém podia adivinhar. Mas Josué o fez. Recomendado pelo copeiro Mor, interpreta os sonhos e atribui a Deus a interpretação. E sugere uma estratégia de sobrevivência a Faraó. Versículos 38 a 57, Faraó reconhece que José tem o Espírito de Deus. Versículo 38 do capítulo 41, acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? José, amados, ganha o governo da casa de Faraó, do povo do Egito e das terras do Egito. José ganha símbolos de poder, vestes, genuflexão do povo, autoridade. Essa altura José tinha 30 anos, apenas 13 anos depois de ser vendido pelos seus irmãos. Depois de 13 anos, pausa aí comigo agora. Deus mudou a história de José. Em meio a tudo isso, rejeição, inveja, desconfiança, ódio, vingança, poço, estranhos, casa de estranho, povo estranho, língua estranha, nome estranho, marcas de uma profunda rejeição, motivos para desistir, não foram o cuidado de Deus, a providência divina, a sequência do plano dele, a disposição fiel e obediente de José, ele não teria subsistido. Mas o fato é, Deus estava com José em todo o tempo. José confiou no Senhor todo o tempo. Deus é Emanuel, Deus comigo, Deus com vocês, Deus conosco. Pausa aí agora em nome de Jesus. Pensa no que você está passando. Pensa nas marcas que você tem trazido consigo. Pensa na amargura do coração. Pensa nos degraus que você desceu para o abismo do erro e do pecado e da sujeira, porque você já se achava tão desprezado. Agora, pensando em tudo isso, pensa
em dizer: Senhor, que tolice eu não ter reconhecido a tua mão em tudo isso. Quando os homens me rejeitaram, o Senhor me aceitou. Quando as mulheres me rejeitaram, o Senhor me aceitou. Quando meus pais me abandonaram, o Senhor não me abandonou. Quando os homens me desprezaram, o Senhor me valorizou. Quando todo mundo debandou, o Senhor nunca me deixou. Já pensou nisso? Talvez nessa hora vale você abrir um grande parênteses na sua vida até a semana que vem e procurar viver essa semana nessa reflexão. Não peça para Deus tirar o problema de você. Peça para Deus desvendar os teus olhos para você enxergá-lo no problema. Não peça para Deus baixar a onda. Peça para você enxergar que quem está vindo sobre as ondas não é um fantasma, é o Senhor Jesus. Entendeu? Está doendo, está difícil. Jesus passou por isso. Talvez não pela situação que você passou, pela calúnia que você está passando, mas muito pior. Ele morreu como inocente. Ele foi levado a um tribunal sem dever nada. Mas em nenhum momento ele deixou de olhar para o Pai. E mesmo gritando, entregou-se à vontade do Pai. Deus não lhe abandonou como parece. Essa semana abra o teu coração lá no seu PG, para um irmão, para um amigo, para alguém, abra e conta as marcas, conta as mágoas, a rejeição do teu marido, da tua esposa, do teu filho, do teu pai, do teu patrão, do teu treinador, do teu professor, do teu amigo, o abuso, marcas e mais marcas. Mas Jesus quer deixar em você a marca maior, de que Ele te ama, é capaz de te perdoar e nunca vai desistir de você. Ele será socorro bem presente. No vale da sombra da morte, se você for maduro, você vai pedir menos livramento e mais consciência da presença de Deus, mesmo no vale, amém? E aí o Senhor virá em teu socorro, pode acreditar. Senhor, obrigado por essa noite de reflexão da vida de José. Leva, Senhor, o teu povo daqui com essa palavra fervilhando na mente e no coração. Que seja tema de oração, tema de reflexão, tema das conversas, tema de edificação. Que haja, Senhor, confissão de pecados. Que haja, Senhor, um grande mover na tua direção, um abandono daquilo que o diabo tem oferecido. Teu povo tenha coragem para dizer não. Nós não vamos descer mais um degrau de pecado só porque as coisas não têm dado certo. Mantenha o teu povo em pé com dignidade, Senhor, para ter forças para lutar contra o pecado e contra o diabo e contra essa onda inteira que quer nos desmoralizar como povo de Deus. Nós levantaremos o teu nome, Senhor, com integridade de coração. E eu quero também perguntar hoje à noite se tem alguém que gostaria de dizer: Senhor Jesus, cura-me hoje à noite. Amém, louvado seja Deus. Deus te abençoe lá. Deus te abençoe. Entrega a tua vida a Jesus hoje. Amém, amém, amém. Eu não preciso nem terminar, né? O Senhor já fez a obra. Mais alguém para dizer: eu quero me entregar a Jesus e quero entregar a Ele a minha vida, minhas marcas, para que Ele me cure e me restaure hoje à noite. Eu quero ser de Jesus, o Deus amado que estará comigo todo o tempo. Mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém? Coragem, levanta a sua mão, diga: eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador hoje à noite. Quero pleno perdão, quero a presença dEle na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Estou te vendo lá, amém.
Eu queria que vocês que entregaram a vida a Jesus hoje fossem abraçados pelos irmãos aí do lado, conduzidos para um grupo pequeno, para o Espaço Conexão, ou lá para a Palhocinha, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos terminar cantando e louvando ao Senhor. E até a semana que vem, tá certo? Veja lá o que vai acontecer essa semana. Glorifica ao Senhor, confessando e reafirmando a sua fidelidade para com Ele. Vai ter mais na semana que vem e vai ser muito bom, para a glória de Deus.